estamos ao vivo. Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje no nosso primeiro Fórum da Diversidade no setor de AVAC-R, setor de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. Esse evento que está sendo carinhosamente promovido em parceria com o Sindicatar, comemoração aos 50 anos, né, do Sindicatar São Paulo e da Ashley. E a gente está aqui representando, estou aqui representando essas duas entidades que vêm fazendo um trabalho belíssimo promovendo a diversidade. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer quem está nos assistindo e principalmente os palestrantes que estão aqui cedendo o seu tempo carinhosamente para estar conosco. O evento hoje vai ser dividido em 4 painéis. Nós vamos iniciar agora no painel 1 e depois nós teremos mais outros 3 ao longo do dia. Então, é importante que quem vai nos acompanhar abra os outros links, né? Aqui no nosso canal do YouTube tem todos os links para os 4 painéis. E antes de eu apresentar os nossos convidados, eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto do Sindicatar São Paulo e da Ashley, que esse ano trouxeram o tema diversidade. Então, esse é um trabalho que tanto uma entidade quanto a outra já começou no passado, promovendo o debate em torno do tema da mulher, da presença feminina no mercado de trabalho. Então, inicialmente, o foco era criar diversidade, mas trazendo uma participação maior feminina, um trabalho belíssimo que vinha sendo feito, e que esse ano evoluiu, como tudo na vida a gente precisa evoluir, para a diversidade, para tornar um trabalho mais amplo, para que a gente possa, de fato, promover a diversidade. Esse ano, desculpa, nem me apresentei, né? Meu nome é Cristiane Lacerda, eu sou engenheira química por formação de base, e esse ano fui convidada pela Ashley para coordenar o Comitê Diversity, e, por curiosidade, paralelamente, eu coordenava o Comitê Mulheres do Sindicatar São Paulo, que esse ano também vai migrar para o Comitê Diversidade. Então, eu acabo estando nessas duas entidades, é um prazer enorme estar fazendo esse trabalho, promovendo o tema diversidade. Então, é uma honra estar aqui hoje. Queria agradecer tanto ao Sindicatar São Paulo pela confiança, quanto ao Ashley Brasil Chapter pela confiança também. E antes de eu apresentar, né, o nosso primeiro painel, eu queria fazer um agradecimento especial à Viviane Nunes, que é diretora executiva do Sindicatar de São Paulo, e ao Guilherme Fagundes, que também trabalha com a gente aqui no Sindicatar de São Paulo, com a VN, e faz todo o trabalho de mídia, de arte, ele que fica aqui dando esse apoio, esse suporte incrível para a gente. E esse projeto, ele foi pensado, ele deve ter começado a ser pensado mais ou menos um mês atrás, frente a um trabalho que a gente já veio planejando via Ashley, via Sindicatar, para promover a diversidade. Então, hoje, o nosso escopo de trabalho principal, ele é pautado em 4 pilares, seja a questão da integração e da diversidade de gênero nas companhias, seja a questão da integridade racial, né, da inclusão racial, a inclusão... Cris, não estamos ouvindo o seu áudio. Melhorou agora? Eu estou com um probleminha no áudio. Seguimos sem ouvir. Voltou agora? Também não ouvimos. Mas o projeto do Sindicatar São Paulo é pautado em 4 pilares, não é? Enquanto a Cristiane Lacerda conserta o áudio, problemas técnicos, afinal de contas, quem sabe faz ao vivo, não é isso? Já voltou? Enquanto a Cris conserta o áudio, o trabalho é pautado em 4 pilares, sendo eles equidade racial, mulher e liderança, pessoas com deficiências físicas e contribuição dos trabalhadores estrangeiros no mercado de trabalho, tentando dar uma outra visão sobre o estrangeiro no Brasil. Para iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu quero agradecer a presença do Gilsomar, da Bruna, do presidente da Academia Paulista de Direito e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, senhor Alfredo Attier, e na mediação a Júlia. Júlia deve estar também com instabilidade na internet, mas assim que der, ela entra conosco. Desembargador, por uma ordem de precedência, eu vou deixar o senhor dar as boas-vindas, mas em seguida passarei por ordem de idade para o Gilsomar e para a Bruna. A palavra é sua, desembargador. Desembargador, só um minuto.
Também, eu não sei se a Cristiane assim o fez, mas queremos muito agradecer ao presidente do AFRE Brasil Chapter, a Denilson Belisário, que nos apoia em todas essas demandas, ao capítulo brasileiro, à AFRE Internacional, e também ao Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar, que comprou essa ideia em nome do seu presidente, toda a sua diretoria. Não podemos nos esquecer também do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração. Desembargador, agora, de verdade, a palavra é sua. Eu quero dizer bom dia para todas e todos que estão nos acompanhando, né? Mas, sobretudo, agradecer o convite da ASHRAE e da Sindratar, cumprimentar vivamente essa iniciativa de fazer um fórum de diversidade ligado às empresas, foi extremamente importante, porque significa construir a cidadania, construir a democracia brasileira, né? Que é uma democracia plural, uma democracia da diversidade, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo que eu chamo de explosão das diversidades, né? Um tempo maravilhoso, quer dizer, um tempo em que efetivamente nós estamos, sobretudo o Brasil, mas o mundo inteiro, mas o Brasil especificamente, está encontrando consigo mesmo, né? Porque essa é a face do Brasil. Isso é o que nós somos, né? Um país extremamente rico por causa disso. E nós somos extremamente ricos, né? E somos reconhecidos, sobretudo no ambiente internacional, e fomos reconhecidos nos momentos em que nós valorizamos a diversidade, não é? Vamos pensar há um bom tempo atrás, quando nós temperávamos o mundo com a nossa música que é uma música afro-brasileira, que é uma música desde o início, a partir desses indígenas, ficando na cara de modo compulsório, né? E com os quais o Brasil tem ainda até hoje uma dívida enorme que precisa ser saldada, né? Todos nós temos, não é apenas o Estado brasileiro, mas as empresas, o ambiente corporativo, e todos nós, cidadãos, temos essa dívida e temos que saldar essa dívida. E vamos lembrar também, no tempo recente, né? Eu estou constantemente no ambiente internacional, nas agências internacionais, no Banco Mundial, na UNCITRAL, na ONU, e todos os anos em que estive, desde que eu iniciei esse trabalho internacional, todos os anos a primeira coisa que as pessoas louvam no Brasil é exatamente essa construção da participação, essa construção vitoriosa da diversidade. A gente vive um tempo agora de crise, lamentavelmente, mas logo nós vamos restaurar isso e vamos restabelecer esses liames, né? Eu faço essa saudação assim muito breve nesse momento. Eu não sei, querida Cristiane, querida Viviane, Júlia, como é que vocês vão levar isso, assim, digamos, como é que vocês vão levar essa conversa, se eu devo falar um pouco mais sobre o que eu preparei para falar, ou se antes os nossos amigos Bruna e o Gil, né, se eles vão se apresentar também, como é que vocês querem fazer? Acho que nós podemos permitir que todos se apresentem, né, para depois a gente iniciar o nosso debate. Eu acho que agora todos estão me ouvindo novamente, né? Então tá bom. Então, muito obrigado novamente. É um prazer estar com vocês, viu? Nós que lhe agradecemos, desembargador. Obrigada. Bom dia. Espero que esteja tudo bem. É um prazer esse convite da Viviane, o presidente da Alpine, se hidratar. Meu nome é Gilsomar, estou aqui representando também a Johnson Controls, que é a empresa que eu trabalho atualmente. E fico muito feliz por esse evento, porque eu nunca ouvi falar tanto em questão de diversidade, questão de racismo. Isso, como o desembargador falou, é maravilhoso, porque significa que nós resolvemos encarar o problema de frente. Um problema polêmico, um ponto polêmico, de muita discordância, mas eu vejo que é muito positivo o que está acontecendo mundialmente, porque, afinal de contas, acho que todos somos
somos iguais, não é o sexo, a cor que vai distinguir a capacidade de um profissional, de uma pessoa. E eu tenho um lema comigo que a gente só resolve um problema quando encara de frente, né? E eu fico muito feliz hoje de ver que hoje é uma realidade, as pessoas falando, as empresas preocupadas com vários programas para diversidade, para inclusão. Então, é um momento diferente no mundo, no Brasil, e é muito legal de ver esse acontecimento, né? Eu sou otimista por natureza, né? E digo que a gente está fazendo história com essas ações. Eu sou a Bruna. Quero primeiramente agradecer esse convite, dizer que estou muito honrada de participar de um evento extremamente importante aí para a sociedade, para a gente desconstruir esses pensamentos, né? E como estudante de psicologia, seguindo a área institucional, poder desconstruir juntos com vocês, né, com os participantes também, essa visão de sociedade que a gente tem, né? E poder pensar o negro dentro do trabalho, né, dentro do lugar de trabalho, as mulheres também, né, eu como negra e mulher, né, tendo nesses lugares de fala e poder abrir mais portas para que outras mulheres também possam ter esse espaço. Júlia? Olá, bom dia. Conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Então, eu sou a Júlia, eu represento a Johnson Controls Hitachi também, junto com o Gilsomar. Hoje eu sou líder do nosso Comitê de Diversidade e de Inclusão, que a cada dia a gente percebe, né, a necessidade de trazer esses assuntos à tona, não apenas no ambiente empresarial, mas também no nosso dia a dia, né, no nosso país, no nosso cotidiano. É algo que precisa ser discutido, são bandeiras que precisam ser levantadas e ouvidas para que a gente consiga, como sociedade e como indivíduos, né, crescer, aprender a respeitar mais os outros pelas suas diferenças, que no fim, né, todos somos iguais mesmo sendo diferentes, e é algo que agora, falando da nossa empresa, né, a gente tem cultivado cada vez mais. Então, é uma honra estar aqui representando a Johnson Controls, é uma honra estar aqui com o desembargador, com meus colegas de trabalho, e muito obrigada, Sindratá, pelo convite. Então, esperamos ser um bate-papo bem legal, né, falar sobre esse tema que é tão importante, que é a equidade racial no ambiente de trabalho, e eu realmente espero que para quem esteja nos ouvindo, essa conversa seja importante, que a gente consiga Aí um instantezinho a Júlia. Eu acho que a Júlia caiu um instantezinho. Como a Viviane diz, só acontece porque a gente faz ao vivo, né? Júlia, eu acho que a gente não consegue te ouvir. Bom, então, enquanto a Júlia retorna aqui conosco, eu vou só concluir a fala, que tem uma questão super importante que eu queria muito colocar e acabei caindo aqui a conexão, mas é um agradecimento especial à Viviane e ao Guilherme. E essas semanas que a gente estava projetando esse evento, esse fórum, me veio uma reflexão super importante. Diversidade é um tema muito sensível. Então, falar sobre diversidade é aquilo, né? Só dói em quem sente. Então, mesmo que, por exemplo, um homem ele tente se colocar na posição de uma mulher, ele só vai saber exatamente aquilo que ela passou sendo ela, né? Assim como o negro, assim como a pessoa que é portadora de alguma necessidade especial, assim como o imigrante, cada um vive a sua realidade. Então, acaba sendo um tema muito sensível, porque por mais empatia que a gente tenha, é muito difícil se colocar 100% na posição do outro, né? Cada um sente a sua própria dor. Quando a gente traz essa oportunidade de ampliar esse tema, ampliar a discussão, a gente tenta, na verdade, estreitar um pouco essa sensibilidade, né? Trazer o tema à tona, trazer para a discussão, para que cada um possa, de fato, colocar o seu ponto de vista e a gente tentar trazer uma equidade, tentar trazer a diversidade, tentar trazer essa
multiplicação aí de tudo, né? Quanto maior for essa dinâmica, muito melhor para todo mundo, claro. E aí eu pude ver o quanto que, especialmente a Viviane e o Guilherme, sofreram, de uma certa forma, pressões esses últimos dias, né? Essas 2 últimas semanas, então, foi muita pressão mesmo, eu pude acompanhar com eles, então, faço aqui um agradecimento especial. Esse evento não estaria acontecendo se não fosse o empenho deles. Eu vou dizer que é um empenho que vai muito além do trabalho, é um empenho porque eles acreditam, eles têm propósito nisso. A Vivi, então, sou suspeita para falar dela, que eu sou muito fã. E há 2 anos atrás, eu pude ver ela pegando o tema da mulher e transformando num grande evento. E por mais trabalhos que já existissem na área para tentar fomentar a inclusão feminina, a partir daquele primeiro evento que foi promovido pelo Sindratar e foi dirigido pela Viviane, encabeçado por ela, eu vi a mudança que a gente teve no mercado de fato. O quanto as outras pessoas se inspiraram, quantas outras mulheres se acreditaram naquilo e se fortaleceram, e o quanto que o mercado abriu as portas para o público feminino. Por que eu digo isso agora? Eu vi o quanto foi difícil para ela, mas eu vi o quanto que eles se empenharam também, mesmo frente às adversidades, e foram adversidades do tipo corrija a vírgula. Esse material de divulgação ele foi corrigido, eu nem sei mais quantas milhares de vezes, né, pela vírgula. Então, fica aqui a reflexão que às vezes a gente está tão focado na vírgula e a gente esquece do propósito maior, que é trazer o tema à tona. Às vezes a gente está tão focado no, mas e se a gente for atingir aquela sensibilidade daquela outra pessoa e a gente não faz? Mas vai ter tanta pressão. Não faz. E se ninguém pegar a rédea, ninguém fazer, a gente nunca vai ter essa plantinha, essa sementinha plantada. Nunca vai ter. Então, Vivi, Guilherme, olha, muito obrigada por vocês não terem desistido. Obrigada mesmo. Eu sozinha não teria feito, confesso. Assim, fico muito feliz pelo convite por estar encabeçando o tema diversidade, mas eu não teria feito o que eles estão fazendo hoje. E eu desejo de coração que daqui a 2 anos a gente esteja falando assim, olha, lembra aquele evento que a gente fez lá, o fórum? Olha quanta coisa evoluiu, olha quanto espaço a gente abriu, olha como o mercado ficou muito mais diverso, seja no AVAC-R e seja em todos os outros que possam se inspirar na gente. Então fica aqui meu agradecimento imenso a Viviane e ao Guilherme por terem conduzido, principalmente via você, porque, cara, é uma pessoa extremamente com um propósito e ela vai levar isso adiante. Eu tenho certeza que ela só vai parar quando ela conseguir, de fato, ter um ambiente mais inclusivo, um ambiente diverso, um ambiente para todos. Então, muito obrigada aqui, pessoal. Eu vou passar a palavra agora para a Júlia, que vai ser nossa mediadora, para que a gente comece o nosso debate. Júlia. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Sindratar, né? Muito bonitas as suas palavras e eu falo em nome de todos, né? Mas principalmente por mim, agradeço imensamente a proposta do evento, né? Então, para a gente começar aqui falando sobre equidade racial no ambiente de trabalho, eu queria já propor, então, um debate mais polêmico, né? Quando a gente fala do mercado de trabalho, hoje em dia, principalmente, quando a gente observa os processos seletivos, estão ficando cada vez mais exigentes, né? Você precisa ter uma graduação, uma pós-graduação, um estudo de línguas, uma especialização. Cada vez mais existe uma exigência no seu currículo. E quando a gente observa o nosso ensino superior, principalmente no Brasil, a gente enxerga uma diferença entre as classes sociais, entre as etnias, entre as raças, até mesmo entre os gêneros, de acordo com o curso, né? Então, pensando no sistema educacional hoje, e pensando que no Brasil nós temos 54% da população negra, eu queria propor o diálogo sobre as cotas raciais, a importância das cotas raciais, para que como que a gente conseguiria enxergar, então, um futuro de ensino mais diverso, mais inclusivo, que a gente conseguisse, então, ter uma população mais formada, né, com as suas especializações, e dentro desse parâmetro, né, com um curso, com um interior, como que isso de toda essa dinâmica de processo seletivo, sabendo das desigualdades que nós temos hoje no país, o nosso convidado Somar e a Bruna enxergam hoje o debate das cotas raciais. É uma boa, uma questão polêmica, né?
essa questão de cotas, né? E eu lembro logo que se iniciou esse assunto, as divergências, de repente todo mundo queria ser negro para utilizar das cotas, antes ninguém queria ser. Então, realmente, eu próprio, né, teve momentos que eu achei, né, que a gente deveria buscar nosso espaço independente de cotas, né? Mas também vejo que se não criar mecanismos, né, e condições para as pessoas se desenvolverem, fica mais difícil, né? Então, eu sou favorável à questão das cotas. Hoje, eu, nesse meio tempo, mudei a minha posição, né? Porque eu achava que não, tem que ir à luta, tem que conquistar seu espaço, né? Mas depois que tu começa a viver algumas situações, tu começa a ver que se tu não criar oportunidade para as pessoas se desenvolverem e não der a chance, né, fica muito mais difícil. Então, hoje eu mudei a minha posição e sou muito favorável, né? Vejo que tem que ter critério, né? Tem que ter um controle, mas é um caminho para a gente se desenvolver, porque se a gente tem 54% da população negra, quando tu olha nas escolas, nas universidades, talvez dê 2, 3%, né? Então, isso mostra que o sistema existe alguma coisa errada aí. E às vezes as pessoas pensam, não luta, não vai atrás, mas não é. No dia a dia, no mercado de trabalho, a gente sabe que não é assim, que tem que ter, né, uma posição bem definida. Então, hoje eu sou bastante favorável, né, mas com critério, né, para realmente usufruir quem precisa. E vejo que isso vai possibilitar o crescimento né, de todo mundo. Eu acredito que o sistema de cotas, né, ele vai incomodar as pessoas que acreditam que o sistema é justo para todos, né? E a gente está aí, os números, né, apontando que o sistema não é justo para todos, né? O racismo estrutural é muito grande no Brasil. Então, mostra, né, que a política não é para todos, né? Que não abraça todos, né? Então, a desigualdade é muito grande, né? Eu, enquanto aluna negra na academia, vejo que os colegas negros são em menos números, né? A gente tem esse pequeno público e isso agora que está tendo esse movimento também da educação antirracista, que ajuda muito a incentivar os alunos negros dentro da escola, né? Desde o ensino fundamental, em que a Lei 10.639 existe desde o meu tempo de escola, né, em que exige a educação afro, né, durante todo o ano letivo, né, não falar do negro lá em novembro e falar do índio lá em abril, mas essa diversidade, essa representatividade é muito importante para a criança, para o jovem, né, para ir se construindo, para ir se sentindo representado e sim ir buscar, né, esse espaço que é um espaço que sim tem que ser para todos, né? Não pode ser só para o branco, não pode se sentir representado. A colonialidade ainda é muito grande, né, no Brasil, então a gente tem que desconstruir esses pensamentos, né? A cota não é um favor, né, do branco para o negro, mas sim algo que está sendo buscado, né, de uma coisa que foi tirada lá atrás. Então a gente está aí na luta, né? E essa luta é, sim, de todos nós, não é uma luta do negro, é uma luta também do branco, e a gente, nisso, tem que se unir para buscar essa política para todos. Olha, muito importante essa pergunta, Júlia, e, sobretudo, muito importante ouvir o Gilsomar e a Bruna, né? Porque, como disse a Cristiane, cada um sabe a alegria, né? A dor e a alegria de ser o que é, né? Como diz a música, né? O Papa Francisco citou Vinícius de Moraes, vamos citar o Caetano também aqui agora, né? E, sobretudo, valorizar essas declarações últimas do Papa Francisco no sentido dessa inclusão e dessa acessibilidade. A gente está falando de cotas, a gente está falando de ação afirmativa, né? Ações afirmativas, né? O Brasil chegou um pouco tarde nisso, mas ele tem que avançar cada vez mais, né? Isso porque a gente está pensando na questão da cidadania, né? A cidadania significa o verdadeiro sentido da política, né? Na verdade, hoje em dia, a gente não deve falar em política, a gente deve falar de cidadania. E a cidadania, como bem disseram o Gilsomar e a Bruna, a cidadania significa
dar direitos para todos, né? Todos possam exercer direitos, todos e todas, né? Vamos salientar essa questão também, que é muito importante do gênero. A gente precisa pensar que o direito de cada um, de cada uma, quando ele é exercido por cada um e cada uma, significa efetivamente o verdadeiro sentido da cidadania, né? E hoje o que a gente vê no mercado de trabalho, não apenas na área pública, mas também na área privada, é a ausência de representatividade da maior parte da população brasileira. A maior parte da população brasileira que é mais pobre, a maior parte da população brasileira que está vivendo nas periferias, em situações muito graves de existência, a maior parte da população brasileira que pertence a todos os gêneros, que pertence a essa característica fundamental da diversidade, não é? E que tem esse caráter de ser a maioria negra da população brasileira. Isso é extremamente importante. A gente não vê na política o maior número de políticos e políticas negras, não vê o maior número de representação dos gêneros, não vê o maior número de representação, inclusive, da questão importantíssima para a cidadania, que é a acessibilidade também, né? Isso a gente não pode esquecer. E também não podemos esquecer que o Brasil também é um país formado por migrantes, né? Isso o tempo inteiro, não apenas migrantes internos, como os migrantes externos. Isso aí também é fundamental. Então, a gente não vai ter uma democracia verdadeira no Brasil enquanto não houver essa representatividade. Ela tem que começar com um ensino melhor, né? O ensino fundamental tem que ser melhor, tem que ser de qualidade. Os estudantes, as estudantes jovens estão lutando para isso já há algum tempo, né? Vejam aí atrás a história das ocupações, que foram tão importantes na busca de qualidade. O acesso às universidades, ele é difícil, sobretudo para as pessoas que estudam em escolas públicas, em regiões mais pobres, né, nas periferias. Isso precisa ser corrigido com clareza, tanto pelas universidades públicas por meio de cotas. Também as universidades privadas têm uma responsabilidade enorme com relação a isso, né? O acesso também tem a ver com a concessão de bolsas, porque sem bolsas essas pessoas não podem estudar, não é? E, portanto, nós todos temos esse compromisso. Quer dizer, esse compromisso, como disse a Bruna, é de todo mundo, mas ele tem que ser pensado nos termos da desigualdade brasileira, né? A gente precisa encarar o Brasil de frente à desigualdade, à violência muito grande na sociedade brasileira, e nós todos temos que empreender um trabalho para superar isso. Vejam agora, por exemplo, a questão de concessão de maior número de verba pública para candidatos e candidatas negros e negras. Isso também é extremamente importante. Só quando houver a representatividade nos parlamentos e em todas as funções públicas, inclusive no judiciário, da população negra, do povo negro brasileiro, que significa dizer o seguinte, do povo brasileiro efetivamente, de verdade, né? Só quando isso ocorrer é que nós vamos ter uma reforma assim fundamental, porque nós todos vamos pensar no interesse de todo mundo, e não apenas no interesse de uma minoria, lamentavelmente, como acontece agora e como é o Brasil. Essa desconstrução é de todos nós, né, Alfredo? Bem como tu colocaste, porque é confortável, né? Se colocar no lugar de que não é de mim, né? A partir disso, não é eu que vou resolver, né? Então, a gente tem que sair dessa comodidade, né? Desse comodismo, assim. Esse movimento hoje que a gente está fazendo aqui, né? De abrir uma porta para a gente desconstruir esses pensamentos, para a gente desconstruir um pensamento que vem muito da colonialidade, né? Do colonismo lá do tempo, né? Tempo da escravidão, colocando o negro nesse lugar de inferioridade, né? Que a gente está aí vendo negros hoje ocupando posições que podem sim ser ocupadas, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro nos repensando, né? No meu trabalho, né? Quantos negros eu tenho, né? Qual posição eles estão ocupando, né? Então isso é muito importante, esses movimentos, para a gente ir rompendo essas barreiras e a gente ir, né? Fazendo esse movimento que é extremamente importante, essa representatividade para o jovem, né? Para a criança é importante. Eu acho que o importante que a Bruna trouxe, né? E eu, particularmente, fico muito feliz hoje, porque
A gente vê hoje o negro, né, sendo jornalista, sendo desembargador, sendo juiz, né, sendo psicólogo. E isso vem mudando porque, né, acho que a maioria das crianças negras, né, criaram aquele sonho de ser jogador de futebol, né? E, então, acho que hoje, né, e a gente serve de exemplo para outros jovens. Isso, eu sou partidário que a gente deve começar esse trabalho desde a base da criança lá, mostrando as possibilidades, criando na criança aquele espírito do eu posso, né? Eu consigo, né? Eu sou igual, né? Yes, yes, we can, né? Dizia o Obama, não é? O Obama é um exemplo extraordinário, né? Num país como os Estados Unidos, né? Que é a fonte das ações afirmativas, em que lá nos Estados Unidos a população negra ainda é minoria, na verdade, numérica, mas lá se empreendeu um trabalho muito importante com relação a essa questão da afirmativa, né? E quando o Supremo Tribunal Federal avalizou as cotas, não é? Disse que as cotas eram constitucionais, não é? E isso é muito importante. Ele se inspirou muito nessa experiência da Suprema Corte Americana, que também abriu espaço para essa construção da igualdade. É muito importante dizer para a população brasileira, né, Cristiane, Júlia, Bruna, Gil, Viviane, é muito importante dizer que quando você concede um acesso, digamos, especial para uma parcela da população brasileira que necessita desse acesso, né? Quer dizer, você abre as portas por meio de cotas, por meio da ação afirmativa, por meio de vários mecanismos, você não está criando privilégio nenhum. Na verdade, o que você está fazendo é estabelecendo um mecanismo para o exercício de direitos, né? Todos nós temos determinadas deficiências e necessidades, e nós precisamos ser ajudados a ingressar no espaço público. E para uma grande parcela da população brasileira, para a maioria da população brasileira, você precisa de um mecanismo para que esse pessoal possa realmente participar, né? Então, o Paulo Freire, que é o educador brasileiro lido no mundo inteiro, inspira o mundo inteiro. Eu já tive em vários lugares, até na Ásia, eu apareço, as pessoas falam Paulo Freire, não é? Eu vou lá como brasileiro, vou representar o Brasil, vou falar nos ambientes universitários, nos ambientes das organizações internacionais, e as pessoas se lembram. E o Paulo Freire, lá nos Estados Unidos, não é? Ele criou o termo empowerment, ou seja, empoderar, né? Então, esse empoderamento é importante. Sim, nós podemos, não é? Sim, o que nos está sendo dado não é uma oferta gratuita, não, é uma conquista. E a gente precisa avançar cada vez mais, né? A democracia é isso, inventar direitos e ir ocupando espaços e, sobretudo, pensar nos nossos deveres e responsabilidades. A gente vive uma nova era. Deveres e responsabilidades para com os outros, mais carentes, os que necessitam, isso é importante, e também com a natureza, né? A gente não pode esquecer disso também, a gente está vivendo uma época importante do ponto de vista ambiental. Mas essa questão de construir a igualdade para as pessoas portadoras de deficiência, quer dizer, a acessibilidade, para as pessoas de todos os gêneros, também significa inclusão e acessibilidade, e para as etnias, e sobretudo para os negros, que constituem a maioria da população brasileira, não é? Então, isso tudo é fundamental, né? E os migrantes, claro, mas isso tudo é extremamente importante, pensar na ideia dos refugiados, os dramas dessas pessoas, pensar que no Brasil nós tivemos inúmeras ondas de migração, a migração compulsória africana, e muito dolorosa, a migração europeia e asiática também, que veio também para cá em situações de pobreza na Europa e na Ásia, que veio para cá, e todos eles contribuíram para formar aquilo que nós somos, não é? Então a gente precisa valorizar, precisa devolver para essas pessoas todas aquilo que fizeram, né? Não temos só a herança portuguesa, a gente tem a herança africana, tem a herança indígena, tem a herança das migrações, isso tudo é importante. Eu gostaria né? Uma dos três que eu tenho, a Bruna, a Gabriela
e o Bruno, né? E desde pequeno a gente sempre educou eles na maneira que eles nunca se sentissem nem melhor nem pior do que ninguém, né? A gente sempre, né, deixou isso muito claro para eles. Isso gerou algumas brigas na escola que, né, minha esposa Nara, né, ia lá às vezes quebrar o pau, né, porque falavam do cabelo da Bruna, daí ia lá aquela confusão. E isso, essa questão do empoderamento é muito importante, né, para o negro, para as mulheres, enfim, e até pela a minha experiência. Eu conversava com a Júlia semana passada, que eu tive situações também, né, de ter que ir atrás para fazer engenharia e escutar algumas vezes que eu não chegaria, né, e acabei chegando, né, pela questão de acreditar, como o desembargador falou no início, né. Então, isso mostra como é importante o empoderamento, como é importante, né, acreditar, e isso é muito legal. Por isso que eu fico muito feliz com esse trabalho, porque se nós começar esse trabalho lá nas crianças pequenas, né, mudando a consciência delas sentirem importantes, saber que elas não são piores nem melhores que ninguém, elas têm que lutar, têm que acreditar, né, e viver isso como se fosse, né, o propósito da vida delas, né? Porque tu tem que ter um propósito, né? Então eu vejo assim, como esse trabalho né, que o Sindratar faz, né, tem um propósito, né? Essa questão da diversidade tem um propósito. Então é muito legal isso, e acho que começa esse trabalho, é um trabalho nosso, de todos, responsabilidade de todos, porque eu sempre digo, né, se a gente servir de exemplo para uma pessoa, um jovem, né, para ele passar a acreditar, né, então já salva o mundo, né? Então, né, eu fico muito feliz de ver isso, mas é um trabalho de longo prazo, mas que eu vejo que nós estamos no caminho. Eu fico muito feliz, né, e honrada de poder me inspirar tanto no meu pai quanto na minha mãe, assim, porque isso vem muito, que nem o pai falou, né? A gente cresceu ouvindo isso, né? Não, tu tem que dizer que tu é negra com muito orgulho, né? Às vezes que eu chegava da escola às vezes, chorando, mãe, me chamaram de negra feia. Aí tu tá chorando por quê? Negra tu é, feia tu não é, então tu tem que dizer, eu sou negra com muito orgulho. Então, acho que essa frase, assim, me motiva até hoje, né? Eu acho que enquanto ser humano a gente não é robôs, né? Então, acho que deixaram sim, né? O racismo deixa marcas na gente. E eu uso essas marcas hoje, assim, para me ponderar, para me fortalecer, né? Olhar para os meus pais, olhar para os meus irmãos, olhar para toda a minha ancestralidade, hoje reconhecendo, né? Os negros africanos, né? Reis e rainhas, essa coisa toda, assim, da afro, né? Que me orgulha muito. E eu gosto muito de trabalhar com crianças e adolescentes. Tive essa experiência enquanto estagiária de psicologia dentro de escola. E fazer isso com as crianças, nossa, me dá uma felicidade assim muito grande. Poder, desde o ano passado, eu venho trabalhando nas escolas com a oficina de turbantes, né? E guerreiros africanos, e as crianças ficam realizadas, tanto crianças negras quanto crianças brancas, que ali eles conhecem outra cultura, outra história. Né? As meninas pedindo para mim mexendo o cabelo, meninas que nunca soltaram o cabelo por vergonha, né? Meninas negras. Então, ali tu poder trazer uma outra representatividade, trazer um outro olhar para as crianças, sabe? As professoras depois, na outra semana, me mandando foto das meninas indo com o cabelo solto, os meninos do Pantera Negra, né? Essa coisa também do cuidado com a mulher, eu levo para eles, né? Então, acho que é muito gratificante, né? Ver esse retorno, assim, vendo sonhos ali, né? Sendo construídos. Então, eu acho que é muito gratificante ver isso na educação, assim. Que legal, Não, né? sem dúvida, né? Gostei de ouvir esse depoimento. Desculpe, Júlio. Tanto esse depoimento do Gil como da Bruna, eu gosto de ouvir muito isso, né? Eu queria falar sobre essa questão dos exemplos, né? A Academia Paulista de Direito, fiz questão de referir, né, que eu acho muito importante. Ela é a mais antiga academia de direito que nós temos no Brasil, e ela foi fundada exatamente por um professor negro e neto de indígenas, né? Foi o primeiro professor, Cesarino Júnior, foi o primeiro professor catedrático da Universidade de São Paulo, né, negro. Isso é uma coisa maravilhosa, ter um exemplo. Né? Hoje eu sou sucessor desse trabalho maravilhoso que já foi feito durante muitos anos.
E desde 2017, quando eu assumi a presidência da academia, eu me propus justamente levar essa renovação no sentido de ampliar o alcance da academia para não ficar ligada só à tradição, mas para ficar ligada aos jovens. Então, a gente tem dentro da academia inúmeros núcleos de pesquisa, de estudos e de participação da sociedade que estão ligados à diversidade, né? Mas não são núcleos que eu, como presidente, ou os outros acadêmicos, somente nós participamos, não. São pessoas da sociedade, são negros, são pessoas de todos os gêneros, são pessoas que têm necessidades especiais, são pessoas que são migrantes, todos eles participam ativamente da academia, e isso é importante, porque eles estão criando um conhecimento que vem efetivamente das pessoas que passam por essa experiência, né? Isso daí é fundamental, não pode ser diferente disso, né? E a gente tem que lembrar, falando dos negros, a gente tem que lembrar que na história do Brasil, há grandes figuras importantíssimas do ponto de vista da construção do que é a cultura brasileira, eram negras, não é? Por exemplo, Machado de Assis, negro, ali do Cosme Velho, bruxo do Cosme Velho, como se dizia, né? Aliás, a casa do Machado de Assis lá no Rio de Janeiro está totalmente abandonada, é preciso restaurar e recuperar essa figura extraordinária para a história do Brasil. André Rebouças, o engenheiro, foi um grande abolicionista, importantíssimo. O padre José Maurício, que foi o maior músico da era colonial brasileira, músico da corte de Dom João, quando chegou ao Brasil, era negro, não é? E a figura controversa do Aleijadinho, será que Aleijadinho existiu ou não existiu? Mas se existiu, Aleijadinho também era negro, né? Vocês vejam só, essas figuras são importantes. E no nosso século, eu queria lembrar a figura do professor Milton Campos, né, o geógrafo brasileiro que deu aula no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na África, ele deu aula na Europa, na Ásia, e aqui no Brasil, sobretudo na Universidade de São Paulo, ele também foi um grande exemplo de afirmação, né, de criação de uma teoria muito brasileira e muito vinda dessa nossa realidade que referiu a Bruna, que eu acho importante, que é a nossa realidade colonial, né? Nós precisamos nos libertar dessa visão colonial do mundo, né? E nós temos uma mensagem muito importante como brasileiros, como americanos, como latino-americanos, a dar ao mundo um testemunho extraordinário, né? E a gente vê isso no ambiente internacional, quer dizer, eu acho isso muito importante, nessa questão dos exemplos e de vocês, sobretudo. Júlia, a voz da direção aqui, passando a voz para você. É a responsabilidade. Quando a gente levanta todos os pontos que foram tratados até aqui, no momento, né, a gente observa, então, que existe um novo crescimento do movimento negro, do movimento das mulheres, do movimento LGBT. Todos esses movimentos, hoje, eles estão crescendo na nossa sociedade, seja no âmbito educacional, né, como a Bruna levantou, os coletivos, seja no ambiente de trabalho, como o Gilsomar levantou, e até a sociedade, né, como o desembargador estava falando, hoje nós estamos em uma sociedade, em um país democrático, porém a gente não vê na prática, né, tudo isso que a gente está falando é lindo na teoria, mas e a prática, né? Onde que estão os negros no mercado de trabalho? Onde que estão as mulheres negras? Onde que está essa representatividade, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu sou uma mulher branca, eu não sei o peso que é para a Bruna, que é uma mulher negra. Eu sei o que é o peso de ser mulher, mas esse já é um peso grande. Mas quando a gente fala de uma mulher negra, é maior ainda. Então, quando a gente traz os movimentos feministas, os movimentos LGBT, a gente também quer ver uma diversidade, a gente também quer ver uma inclusão dos negros, dos asiáticos também, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente quer ver essa pluralidade nos movimentos, quaisquer sejam esses movimentos, né? E eu acho que a base para a gente entender a necessidade de trazer esse assunto, agora falando da população negra, é a gente entender um pouco mais, ouvindo de vocês, o que é a definição de racismo estrutural, de racismo reverso, né, que é um tema que tem sido levantado muito hoje, por conta dos processos seletivos que a Magazine Luiza, a Bayer tem feito hoje apenas para a liderança negra, né, foi muito levantado o que era racismo estrutural, o que era racismo reverso.
Então, eu queria ouvir de vocês, né, de preferência, eu começar ali para o Gilsomar, falando um pouco da visão de estudante, né? Mas de vocês, o que vocês falar sobre esse assunto, que a gente possa incorporar mais esse debate, a gente possa entender mais o que é, vindo de uma pessoa que tem local de fala, né? Que tem o seu lugar de fala para falar sobre esse assunto. É muito bom esse ponto que tu trouxe, né? Porque acho que, né, desde que eu fui convidado pela Viviane, né, fiquei bem satisfeito de, pô, mas o que eu tenho para falar, né? Eu acho que tem um pouco da minha história, isso que tu trouxe tem a ver, né? E aí eu falo a questão, né, de exemplo prático, né? Porque eu me formei em engenharia em 93, né? E escutei, né? A minha vida profissional, eu fiquei 26 anos na carreira, né? Todo mundo sabe disso. E comecei de estagiário em escola técnica em 83, e quando eu saí eu era diretor das duas fábricas, né? Então criei toda uma carreira, né? E foi muito legal isso, né? Mas eu, em 93, quando eu me formei em engenharia, porque era meu sonho, porque eu tinha dito para minha mãe, né, com 14 anos, que seria engenheiro, né? E cheguei lá. E eu escutei dentro da empresa que eu jamais ia chegar num cargo de gerente ou acima, porque eu era negro, né? E aí isso, né? E é engraçado, porque isso me serviu como desafio, né? E eu disse, não, não é a minha raça, a minha cor que vai definir onde eu vou chegar, né? E tanto que eu passei de gerente, cheguei a diretor, né? Mas existe isso, e tu escuta, tu tem que aprender a saber lidar. A realidade é muito diferente, né? Tudo isso que a gente está falando é legal no papel, mas o dia a dia é diferente. Se tu olhar nas empresas, o número de negros em cargos de liderança não são muito grande, né? São poucos, né? Quando a gente fala que a maioria da população é negra. Então existe isso, né? Não dá para a gente tapar né, fechar os olhos para isso, e por isso eu fico feliz com esses eventos, né? E esse racismo, ele é muitas vezes estrutural, né? Eu cito dois exemplos, esse que eu falei antes, e também eu tive a oportunidade, não um prazer, né? No fim virou prazer, de participar de um programa de recrutamento que precisava de um engenheiro mecânico, né? Shopping no Vale dos Sinos, e todo mundo sabe que o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, é uma região estritamente italiana, alemã, né? E felizmente eu fui rejeitado por ser negro, né? Eu digo felizmente porque, né, chegou até mim que eu tinha a formação ideal, conhecia ar-condicionado, mas eu tinha, né, um probleminha, né, que era a cor, e isso para mim foi um motivo né, de desafio. E eu acabei ficando na Carrier, né, e cresci, né, e fiz a minha carreira lá, e hoje, né, acho que eu contribuí muito para o setor de ar-condicionado, né? Eu lembro quando eu vim para Johnson, né, há um ano e meio atrás, com a Trombini, que é o presidente Sindratar, me mandou uma mensagem muito legal falando do meu profissionalismo, da minha carreira. Então, né, eu fico feliz, né, e ver, né, o nosso setor de ar-condicionado. Eu não vou dizer que seja racista, né? Eu sempre converso com a Viviane, que é um exemplo, né? Eu sei que ele é machista, isso eu tenho certeza, né? E eu sempre, né, vejo que assim, nós estamos quebrando paradigmas, né? Eu vejo as empresas mudando, eu vejo a nossa própria empresa, né? A Júlia tu coordena o nosso, né, o projeto nosso de diversidade, né? Semana passada eu tive a felicidade de ser escolhido conselheiro né, um dos grupos lá da equidade racial. Até brinquei com a Juliana quando me convidou, eu disse, deve estar me convidando porque eu sou negão, né? Aí ela começou a rir, e disse, não, mas é um prazer de poder contribuir com o teu exemplo, né? A Johnson, para mim, é uma empresa exemplar, né? A liderança muito preocupada, né? Tem vários projetos aí preocupado com a questão da mulher, né? A Júlia lembra, o ano passado, nós tivemos um evento com a Viviane e a Carmozinda, que até hoje, para mim, né, marcou, foi um evento para as nossas mulheres da Johnson. Então, mostra a preocupação da empresa e mostra que o mundo está mudando. As empresas são muito mais conscientes, né? Estão muito mais preocupadas, resolveram encarar o problema de frente, né? Mas o racismo existe, não dá para a gente tapar o sol, vai existir sempre, né? O que nós temos que fazer é enfrentar ele, lutar, né? E mostrar que todos somos iguais, né?
eu começo pelo pensamento da Grada Quilomba, uma psicóloga negra, né, que me inspira muito, que ela traz no livro dela, Memórias da Plantação, quem pode falar, né? Ela traz esse questionamento, assim. E eu, como mulher negra, né, e futura psicóloga, fico pensando, assim, esse espaço de fala, né? Quem pode falar na nossa sociedade, né? E nós, mulheres, estamos nesse lugar de fala? Quais mulheres estão nesse lugar de fala? Né? Mulheres brancas, né? Eu acho que o corpo também da mulher negra, também por ser muito sexualizado, né? Acho que é bem isso. Assim, a gente está sempre naquele lugar ali também do carnaval, né? Então, é muito sexualizado. A gente está... os exemplos também da mulher negra no mercado de trabalho são sempre inferiores, né? Tu entrar num espaço em que uma mulher negra esteja ocupando um lugar superior, né? Um lugar de gerência, de empoderamento, isso assusta, né? E por que assusta? Né? Por que não pode ocupar esse lugar? Então, acho que a gente tem que se repensar, sim. Né? Se tu entra num escritório, né, procurando um advogado, né, uma advogada, e chega lá e se depara com uma advogada negra, por que isso te assusta? Né? Por que isso causa um impacto? Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre nos repensando, nos desconstruindo esse pensamento. Né? E sim, não vou me formar em psicologia para falar de racismo, né? Vou me formar em psicologia para falar de vários assuntos, de várias formas de pensar. Mas, né, o racismo vai sim fazer parte do meu trabalho, porque eu tô nesse lugar de fala, né? Eu vou sim ajudar outras pessoas negras, né, a se ver em outros espaços, a acreditar no seu potencial, né? Eu não me vejo mais não fazendo isso. Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente fazer esse espaço da branquitude, se repensar, se colocar nesse lugar de, de também querer fazer, né, esse movimento. E acho que um exemplo também que eu passei esse ano, né, de racismo, assim, para a gente se pensar, foi agora por conta da troca do meu estágio. Por conta do coronavírus, eu tive que sair do meu estágio profissional que eu estava fazendo em Porto Alegre, no Movimento pelos Direitos da Criança e do Adolescente, e fui convidada por uma professora, né, da psicologia da Unicinos, ali de São Leopoldo, para participar do NISE, né, que é o Núcleo Interdisciplinar da Saúde e da Educação. Também é um espaço que eu gosto muito de estar, né, que é a educação. E trabalha com os professores e com as crianças, né, fazendo grupo interdisciplinar. E eu ouvi de uma colega branca, né, a pergunta se a Unicinos não estava querendo ser querida comigo, por conta de eu ser negra, né, se não era um favor, se eu tinha que pensar isso. E na hora eu escutei aquilo e disse, eu acho que não, mas sabe aquilo, o racismo às vezes por vezes fica naturalizado e na hora ali que tu ouve, tu não entende como racismo, né? E isso eu levei para um colega meu, que é muito meu amigo, né? E é negro também, estudante de psicologia. E ele disse, Bruna, não gostei do comentário dela. Não, ela foi racista, não. Vai lá e fala para ela, não, que tu tá nesse lugar por merecimento. Daí, né, veio aquele estalo e eu conversei com a minha professora e ela disse, Bruna, eu te conheci semestre passado, né? A gente teve todo um semestre juntos. Eu gostei muito como tu te coloca, como tu traz a questão, né, da antirracismo, da educação antirracista. Então, eu fiz o convite por extremo merecimento, né? E aí, sim, acho que eu olhei, eu respirei e disse, não, eu posso, eu consigo, eu tô nesse lugar, né, por merecimento. Então, a gente precisa, sim, romper esse silenciamento, né, na sociedade e poder falar sobre isso. Né? Porque por muitas vezes a gente não quer falar de situações racistas por achar que é vitimismo, por achar que é mimimi, né? Como a branquitude coloca. Então a gente precisa pensar nesse silenciamento. Quem quer nos silenciar? Né? Por que a gente não pode falar de racismo? Por que a gente não pode falar desse sofrimento? Por que a gente não pode sofrer por isso? Né? Então a sociedade, né, branca quer nos silenciar. Porque é mais fácil, né? Não quer falar disso, não quer ver o negro empoderado. Então, acho que esse espaço que a gente está tendo de fala é muito importante, sim, para a gente poder encorajar outros negros a fazerem isso, a romper, sim, e irem atrás dos seus direitos. Muito, muito legal.
Olha, eu diria assim, junto com a Bruna e o Gilsomar, eu diria que as coisas estão se encaminhando bem, né, apesar da crise atual, democrática atual, estão se encaminhando bem, mas tem muito mais para fazer, né? Tem muito mais espaço para ocupar, precisa mudar o perfil do poder público brasileiro, né? Eu já falei, em todos os poderes, precisa ter maior representatividade do povo brasileiro e, portanto, da população negra, né? Do povo negro, do povo afro-brasileiro, que é importante isso. A necessidade de a gente mudar essa configuração e também na área privada, né? Eu não vejo a questão do racismo diverso. Acho que eu já falei sobre isso, Júlia. Eu vejo que, na verdade, são mecanismos para que todos possam ocupar o espaço que tem que ocupar, não é? O espaço é de todo mundo e, portanto, tem que abrir cada vez mais para todo mundo e, sobretudo, para a população, o povo negro, o povo afro-brasileiro. Isso é extremamente importante, não é? A gente precisa conversar muito sobre isso e levar à frente esse trabalho. Então, eu queria voltar para encerrar, dizer duas coisas. A primeira é a seguinte, né? Que para a gente se conhecer, a gente precisa dos outros. E, portanto, só o espelho não basta. Não adianta a gente se olhar no espelho e tirar selfie. A gente precisa conviver com os outros e aprender com os outros, escutar os outros e, sobretudo, escutar aqueles que até hoje não falaram, não tiveram a oportunidade de falar. Então, abrir esse espaço, né? E a segunda coisa é voltar à questão da cidadania. A cidadania significa todo mundo, não é? E, portanto, a gente precisa reconfigurar a sociedade brasileira. Eu quero, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, estar numa situação diferente. A gente falar sobre conquistas, cada vez mais conquistas. A gente está num ambiente igual, não é? A gente está num ambiente realmente igual, a igualdade, né? Isso é importante. A gente precisa lutar para isso e precisa lutar para mudar muitas coisas, transformar muitas coisas. Eu queria agradecer. Tive o prazer enorme de falar com a Bruna, com o Gilsomar, muito grande mesmo, gostei muito, muito, muito. Gostei muito de falar com a querida Júlia Freitas, com a Cristiane Lacerda, e eu quero agradecer ao Sindratar, a Ashley de novo, e mandar um beijo, agradecer o Guilherme, que foi falado aí, eu não conheci o Guilherme ainda, mas eu gostaria de muito conhecer, mas estou apostando que ele está aí muito firme aí nos coordenando, né? E mandar um beijo, oi Guilherme, e mandar um beijo muito especial à minha querida amiga Viviane Nunes, não é? Nós somos amigos mesmo, de verdade, eu tenho muita saudade dos tempos que nós... E eu quero mandar um grande beijo para você e para as suas crianças também, viu? Vivi e para o Zé Francisco. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Gostei muito, muito, muito de participar. Muito obrigado. Bom, posso falar ainda? Bom, eu queria aproveitar esse momento, aproveitar o embargador também para falar um pouco, não só fazer reconhecimento da Viviane, né, uma pessoa que dispensa comentários, mas eu tenho nela um carinho especial, porque eu acompanho a luta dela dentro do nosso segmento, né? Se para a questão do negro é difícil, imagina para a mulher, né, no setor, né, o nosso setor, a gente tem que assumir que é um setor machista, mas o trabalho que ela faz, a maneira que ela foca, a energia que ela coloca, né, os eventos são sempre, né, muito bem preparados, a dedicação que ela tem com o nosso segmento. Então, é muito legal poder participar também disso, trazer um pouco do exemplo, um pouco da experiência prática nossa no mercado de trabalho, né? Então, muito legal, né? Também não poderia deixar de agradecer a minha empresa, porque a Johnson também, para mim, tem sido, né? Eu vim a convite do Cabral e do Fernando Cunha, que é nosso presidente hoje. Estou muito encantado com a empresa pelos programas de diversidade, com a seriedade que a empresa trata os assuntos, né? Nessa novo normal que a gente está vivendo, a empresa tem se reinventado, aí o nosso RH tem feito um trabalho muito legal, né? E a Kátia fez uma live para nós, que a Júlia vai lembrar, sobre propósito, né? E eu vejo que esse trabalho da diversidade, da inclusão, ele tem um propósito, né? Tem uma finalidade, tem um objetivo definido. É muito legal ver, né, pessoas como a Viviane, a Carmozinda, que é uma técnica
excelente também. Semana passada eu estava numa palestra da Asher e vi a foto dela, lembrei do evento que ela teve na Johnson. Então, também tenho muito a agradecer, um privilégio estar com a minha filha, porque eu acho que eu e a Nara, minha esposa, já estamos há 29 anos casados, acho que nós conseguimos educar bem nossos filhos no sentido de eles acreditar e saber, eles não são melhores nem piores que ninguém. E hoje a gente vê a Bruna aí também participando ativamente, né, das questões que ela acredita, né? Então é muito legal e muito obrigado pela oportunidade. Cris, Júlia, a voz da direção aqui está dizendo que precisa encerrar porque tem outro painel. A gente precisa agradecer a presença de vocês. Eu vou passar as últimas palavras para a Bruna e para a Júlia também poderem se despedir, convidá-los para o nosso painel 2, agora a Mulher e a Liderança, que vai começar agora. E foi um privilégio ouvi-los falar. Gilsomar e Bruna, muito obrigada por compartilhar a história de vocês. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Vou deixar a palavra agora com a Júlia e com a Bruna para a gente poder fazer as considerações finais. Obrigada, pessoal. Bom, eu acho que a gente tem que fechar com chave de ouro, né, com a colocação da Bruna, então eu vou me despedir e agradecer imensamente ao Sindratar e à Ashley pelo convite e parabenizar pelo evento. Eu espero que a gente consiga fazer mais e mais edições, acho que foi incrível vocês proporem esse diálogo, né? Como o Gilsomar colocou, o nosso setor hoje é um setor bem machista, e então trazer esses diálogos de todas as diversidades é extremamente importante para que a gente possa conversar, debater sobre esses assuntos e, quem sabe, né, no futuro a gente consiga acabar com essas minorias, né, acabar com essas desigualdades, ou pelo menos diminuí-las bastante, né. E eu queria agradecer também aqui imensamente ao Alfredo pelas suas colocações, né. Acho que é uma figura importante para nós, né, trazer para esse debate. Então, muito obrigada pela sua participação. Ao Gilsomar também, é uma figura da nossa empresa, né, que a gente tem aí esse contato diário, levanta muito a bandeira da diversidade na empresa. Então, hoje a nossa empresa está como está, trazendo esse assunto à tona, lutando por essas causas também, por grande influência dele. Então, muito obrigada, Gilsomar. E a Bruna, que eu convido agora para um trabalho incrível que ela faz, um diálogo que ela propõe maravilhoso, né? E também fez muitas colocações importantes hoje aqui para o nosso debate. Então, Bruna, conclua com chave de ouro o nosso bate-papo. É uma honra poder estar nesse lugar de fala, né? E esse espaço é aberto assim para nós. Então, queria muito agradecer mesmo, né? Agradecer essa oportunidade e é muito gratificante poder estar dividindo esse espaço com meu pai, né? Que é um orgulho para mim, me inspira muito e acredito que sim, né? Como diz a Isa, a cantora, eu quero ver você dormir com esse barulho hoje. Né? É os brancos que lutem, né? Vamos lá, vamos ocupar esses espaços, sim, né? Nós, como negros, né? Como o pai diz, a gente não é melhor nem pior do que ninguém, a gente vai sim ocupar os espaços que a gente quer, vamos sim acreditar, né? Numa educação melhor, numa sociedade mais justa, assim, para todos. E enquanto estiver em vida, eu vou estar lutando sim para isso, né? Por vezes a gente cansa, mas o senso comum não vai nos calar. Eu vou estar assim, onde eu passar, vou estar assim com essa voz ativa, né? Feminista, negra, fazendo barulho, fazendo esse, esse movimento assim, que eu acredito que é muito importante. Tchau. Tchau, um grande abraço, obrigado. Ai, gente.